Olá, meu caro aluno, nós estamos aqui mais uma vez com vocês nessa reta final de vestibular para tentar levar aquelas dicas importantes para que você faça uma prova legal de inglês no vestibular da UFRN. Eu queria começar agradecendo ao professor Luiz Carlos por estar aqui mais uma vez, o convite, né? E queria fazer um pedido tanto ao professor Luiz Carlos quanto à direção da TV União para reforçar a segurança quando me chamarem para dar aula aqui, porque foi uma confusão para entrar, um mulherio todo querendo me agarrar. Isso realmente é bastante inconveniente. Quando eu for sair daqui, não sei como é que vai ser, porque o assédio é muito grande aqui na televisão. Então, dá uma reforçada na segurança, até para evitar esse tipo de tumulto, tá certo? A beleza não é muito comum na televisão brasileira. Quando aparece um charme desse, fica difícil das meninas se controlarem. Queria dizer a vocês que é véspera praticamente de prova, véspera de vestibular. Eu acho que você deve estar aí super nervoso, super ansioso com relação à prova. Teve uma menina ontem que eu passei por ela e disse, tudo bom? A menina respondeu letra D. Quer dizer, essa realmente está perturbada, né? Está pensando 24 horas em vestibular. A nossa ideia é trazer para vocês também um pouco de tranquilidade. Nessa reta final, nessa véspera de prova praticamente, a gente tem que pensar que a gente vai colocar em prática o que estudou durante o ano inteiro, né? A gente se preparou, o vestibular não pode inventar uma coisa muito complicada, sobretudo em termos de inglês. Todo mundo sabe que as últimas provas foram provas bastante fáceis. Os textos estão num nível que dá para um aluno fazer uma leitura tranquilamente. As questões não são muito complicadas. Agora, existem alguns detalhes, algumas dicas que vocês precisam seguir na hora da prova para ampliar, para aumentar a sua capacidade de tradução. Mas nada que se estresse, nada que leve você a ficar muito nervoso. Aquele nervosismo normal, né, de atenção, né, a gente tem que ter atenção com aquilo que está fazendo no vestibular, mas não deve deixar esse nervosismo na hora da prova terminar atrapalhando você. Claro que eu trouxe texto. Muita gente pergunta logo, Fábio, qual é o texto? Porque a prova da UFRN é só texto, então você tem que dar uma aula com texto. A gente sabe disso, mas o que importa menos nessa aula de hoje é o texto. O que eu queria mostrar é que as dicas que a gente vai dar, elas servem para qualquer texto. Qualquer que seja o texto que você vai enfrentar na UFRN, você seguindo essa aula de hoje, você seguindo esse roteiro da aula de hoje, você terminará tendo uma facilidade maior para a tradução do texto, tá certo? Então são dicas valiosas qualquer que seja o texto. Eu trouxe um texto, obviamente, para a gente dar exemplo, para mostrar como é que você se comporta diante da prova. Primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é que, obviamente, muita gente sabe disso, você não vai você não vai conseguir traduzir o texto de cabo a rabo. Há várias exceções, claro, pessoas que moraram fora, pessoas que estudam inglês desde pequenininho, que pegam uma prova daquela e conseguem traduzir de ponta a ponta, mas não é o normal. A média do aluno, ele consegue traduzir uma parte do texto, mas essa parte do texto é exatamente de onde a UFRN vai tirar as questões. Então você tem que estar atento para se aproveitar dessa parte que você consegue traduzir para poder acertar as questões, tá certo? Então, eu queria que a gente tivesse em mente que as dicas são importantes, desde que você leve em consideração isso. Você não vai traduzir o texto com as dicas de ponta a ponta. Você vai traduzir aquilo que é importante, aquilo que é essencial para você acertar as questões. Então eu queria que você acompanhasse agora na telinha as primeiras dicas que vão aparecer aí da nossa aula, né? Primeira coisa que você tem que saber, leia o texto todo. Sempre haverá uma parte mais fácil. Essa é a primeira dica. Eu queria que voltasse a imagem comigo só para a gente comentar. O que é que acontece com a maioria dos candidatos no vestibular? Ele abre a prova de inglês, geralmente vê um texto, pode ser até um texto grande, a pessoa se assusta com esse texto e fecha a prova e vai chutar. Eu costumo dizer que a prova de inglês é a prova mais religiosa do vestibular, porque a pessoa abre a prova, vê o texto e faz Ave Maria, aí fecha, ai meu santo, não sei o quê, ai meu Jesus, e fecha. Não faça isso. Apesar da religião ser importante, você não deve nessa hora se assustar com o texto. Você deve ler o texto até o final. Fábio, mas eu comecei a ler o texto, não consegui traduzir o título, não consegui traduzir as primeiras frases, dá um desânimo. Não, você não pode se entregar a esse desânimo. Se você não conseguiu traduzir o título ou as primeiras frases, siga em frente. Sempre vai haver uma parte mais fácil do texto. Essa é a primeira dica. E você só vai encontrar essa parte mais fácil se você for seguindo a leitura até o final do texto. Então não pare no caminho. O objetivo do elaborador do vestibular, quando a gente elabora uma prova, o objetivo da gente é fazer o aluno desistir a princípio. Então ele começa a ler a prova,
vê uma certa dificuldade, tem uma certa dificuldade, a tendência é que ele desista e vai chutar. Não faça isso, siga até o final, que sempre vai ter uma parte da prova um pouco mais fácil e é dessa prova que eles vão tirar a questão, tá certo? Vamos para a segunda dica que está na mesma telinha. A primeira foi que você deve ler o texto todo, sempre vai ter uma parte mais fácil. E a segunda é que você deve observar as palavras parecidas com o português. Todo mundo sabe disso. Não existe prova da UFRN sem palavras parecidas com o português. Aliás, não existe texto em inglês sem palavra parecida com o português. Então você vai ter que se aproveitar dessa dica para ampliar sua capacidade de tradução. Os professores de inglês têm a mania de chamar essas palavras de cognatos, né? Você já deve ter ouvido falar nisso. Olha, você deve observar os cognatos, porque com isso você vai facilitar a sua leitura. A universidade, no programa da UFRN, chama de palavras espelho. Então o aluno tem que observar as palavras espelhos. Você chamando de palavra espelho ou chamando de cognato não faz diferença, mas sempre vai ter algumas palavras em inglês que tem uma semelhança com o português. É dessa semelhança que você tem que se aproveitar, porque com essa semelhança você vai ampliar a sua capacidade de tradução, tá certo? Vamos para a próxima dica na tela. Então você encontrou aí, observa as palavras parecidas com o português, deduza traduções a partir de um contexto. O que é isso, Fábio? Muitas vezes, eu queria que voltasse comigo à tela, muitas vezes você não consegue traduzir uma palavra, você emperra naquela palavra. Você traduziu a frase inteira, mas aquela palavrinha você não está conseguindo. E às vezes dá para deduzir a tradução dessas palavras. Deduzir como, Fábio? Deduzir a partir do contexto onde ela está inserida, deduzir, como eu acabei de falar, pela semelhança com o português, deduzir por uma leitura que você faz das questões. As questões não vêm em português, às vezes você lendo as questões você consegue a tradução de uma palavrinha ou outra no texto. Então você vai ter que deduzir palavras que você não conhece. Você não conhece a palavra, mas na hora da prova você vai ter que dar um jeito de deduzir essas palavras. Eu trouxe para vocês alguns exemplos garimpados, aí, pescados de vestibulares passados, vestibulares da UFRN e vestibulares de outro estado. Só para vocês terem uma ideia de uma palavra que aparentemente era complicada, aparentemente você não sabia a tradução, mas você usou seu poder de dedução, observou detalhes da prova, observou o contexto e terminou traduzindo a frase, tá certo? Então eu queria mostrar, não é invenção, todas elas foram tiradas de vestibulares passados. Vamos dar uma olhada na telinha, que aí você vai ter os exemplos, né? Primeiro exemplo que apareceu tem assim: Everybody tends to use products that affect the ozone layer. Se eu tivesse colocado só a palavra layer, que está aí em destaque na tela, para perguntar a você o que significa layer, muita gente não ia saber, né? O que danado é layer, né? Muita gente pode até confundir com advogado. Eu queria lembrar vocês que advogado tem um W depois da palavra A, da letra A. Então seria L-A-W-Y-R, né? Então, aí não tem o W, então não é a palavra advogado. Então muita gente iria pensar, o que significa esse layer? Não sei. Mas se você der uma olhada no texto, olha o contexto em que a frase está, né? Everybody tends to use products that afetam a ozone layer. Só podia ser o quê? Afetam a camada de ozônio. Então, essa palavra layer, na hora do vestibular, ela tinha que ser traduzida como camada, mesmo que não fosse. A ideia é essa, é você observar o contexto, observar a semelhança com o português às vezes e tentar dar uma tradução, tá certo? O segundo exemplo, pode acompanhar na telinha mesmo, aparece aí, sexism, né? Você pode não saber o que é sexism, mas dá uma olhada no contexto. Sexism é o power. O que é power? Poder, força, em alguns casos pode ser até eletricidade, né? Então, ó, sexismo é o poder de um sexo sobre o outro. Aí você vendo que o poder de um sexo sobre o outro, a tradução viraria machismo, né? O machismo é o poder que um sexo exerce sobre o outro. No terceiro exemplo, você tem assim, ó, that family always has turkey. Vamos supor que você não soubesse o que era turkey, mas dá uma olhada, ó, a família sempre tem turkey no Christmas. Você tinha que saber que Christmas é o Natal. Então, por aí você deve dizer, ó, a família sempre tem turkey no Natal, né? Você inventava turkey, podia ser a família sempre tem festa, a família sempre tem uma ceia, a família sempre tem presentes no Natal. Enfim, você relacionava a palavra turkey, que você não sabe, com alguma coisa que uma família geralmente tem no Natal. E aí você criaria uma tradução. Se essa tradução estaria certa ou errada, são outros 500. Mas que dá para você traduzir, dá para você criar uma tradução com certeza. A propósito, para você não ficar sem resposta, a palavra turkey nada mais é que peru. O peru em inglês é que é turkey. Então aquela família sempre tem peru no Natal, apesar de que eles não gostam, né? Não gostam dele, não gostam de peru.
Então, você acabou de fazer um exercício comigo, né? Queria que voltasse comigo para a gente fazer um comentário. Você acabou de fazer um exercício que reforça aquilo que eu falei. Você não precisa saber a tradução toda de um texto de vestibular, mas você sabendo uma parte do texto, você vai terminar ampliando a sua tradução se você seguir algumas dicas. A primeira dica é essa: você deve traduzir palavras que não conhece, baseado no contexto, baseado no texto onde ele está inserido. Então, essa é uma dica importante que você vai ter que utilizar na hora da prova, tá certo? Vamos para mais uma dica na tela da sua televisão aí para dar uma olhadinha, né? Aparece: utilize o seu conhecimento de mundo, né? O que é conhecimento de mundo, Fábio? Voltando comigo, o que é conhecimento de mundo? Conhecimento de mundo é aquele conhecimento que você tem em relação ao tema que está sendo tratado no vestibular. Eu costumo citar, meu caro aluno, alguns vestibulares passados em que, por exemplo, apareceu, volta comigo a imagem só para fazer um comentário, apareceu no vestibular um texto sobre poluição. E uma das alternativas dizia assim: de acordo com o texto, a poluição rural supera a poluição urbana. E ainda teve gente que marcou essa alternativa como certa. Ora, a poluição rural